Vamos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor. O Senhor é santo, digno de todo louvor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou para o teu louvor. Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus, tua glória enche a minha vida, transforma o meu viver. Santo Deus, Santo Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Graça e paz. Eu sempre gosto de pensar no privilégio que Deus nos dá. A gente tem vivido tempos difíceis, tempos conturbados, e nós termos o privilégio de reunir na casa de Deus com liberdade, para expressar o nosso louvor, o nosso culto, a nossa gratidão. Hoje é um culto de louvor. E eu queria que você pensasse quais os motivos que você tem para louvar a Deus. Eu gosto de uma expressão dos Salmos que diz: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que é que nós poderíamos oferecer a Deus por tudo que Ele nos dá? Nós ouvimos outro dia na escola dominical, a Priscila contando uma ilustração aqui, usando como ilustração um diálogo, né, de uma pessoa oferecendo, se te der R$1 milhão, o que você faria? A pessoa disse de tantas coisas que poderia fazer com 1 milhão. Se eu te desse 10 milhões, o que você faria? Olha, eu faria igual ou mais, porque com 10 milhões. E disse: mas se eu te der esses 10 milhões, mas não permitir que você amanheça, o que você vai? Ah, não, então eu não quero os 10 milhões. Eu vou, então, amanhecer vale mais do que ter 10 milhões. O que o salmista estava dizendo é isso: que daria ao Senhor por todos os benefícios? É Ele que nos dá a vida, nos garante a vida. Nós temos motivos de sobra para louvar ao Senhor, motivos de sobra para glorificar. Ele tem sido fiel e justo. Ele tem nos garantido a vida, a saúde. Ele nos dá a bênção da oportunidade de nós reunirmos aqui. Você tem uma família, você tem um trabalho, você tem a disposição, você tem liberdade. Nós temos ainda esta condição. Então, há motivos para o louvor. Nós nos reunimos aqui hoje para externar o nosso louvor e a nossa gratidão. A Ele seja dado todo o louvor, toda a honra e toda a glória.
Amém? Abra a sua Bíblia no Salmos capítulo 19. Salmos capítulo 19. Eu quero que você leia ou ouça a leitura, mas prestando bastante atenção nesta expressão, quando o salmista ele externa esta excelência da criação de Deus. Veja o que ele diz, Salmos capítulo 19, diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade do céu, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disto, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Uma maravilha, todos nós costumamos ler esses salmos, e ele revela essa excelência da criação. E eu gosto quando ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, que seja agradável ao Senhor, na presença do Senhor. Eu queria que você pensasse nisto nesta noite. Eu não sei com que palavras que você gostaria de se apresentar a Deus. Talvez você tenha pedidos para fazer, talvez você adentrou este lugar com o coração apertado. Quem sabe você saiu de casa atrapalhado, atrasado. Quem sabe você saiu de casa, com problema em casa, pensando na segunda-feira, perturbado porque amanhã lá no trabalho. Problema de saúde, eu não sei, o certo é que cada um de nós temos uma luta, uma dificuldade. Mas é preciso que ao adentrar neste lugar, nós tenhamos ousadia de tomar posse do poder de Deus. E dizer: Deus, eu estou na tua presença, e na tua presença há alegria, há esperança, e na tua presença eu deposito a minha vida, porque eu quero que o meditar dos meus lábios seja agradável na tua presença. Mas eu quero ainda destacar um outro versículo para que a gente tenha um tempo de oração, que diz assim: o salmista, ao contemplar esta excelência da criação de Deus e observar esse modo de Deus agir e ser, ele diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo para orar. Eu queria que você pensasse: nós às vezes não conseguimos discernir que estamos errados, ou que aquilo que estamos fazendo ou deixando de fazer é errado. Nós pecamos por omissão. Você já parou para pensar o quanto que pecamos pela nossa omissão? Às vezes travamos uma batalha para não fazer algo que desagrada a Deus, mas esquecemos de travar uma batalha com relação à nossa omissão, aquilo que a gente pode fazer. Tiago diz que aquilo que a gente sabe fazer e não faz, nisso estamos pecando.
Esse é um tempo que Deus nos chama a uma reflexão. No momento de louvor, a gente poder olhar para esse Deus que zela de nós, que cuida de nós e perguntar o que é que a gente tem feito com tudo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Pensa em quanta coisa Deus coloca nas nossas mãos. E isso tem nos movido a agir de forma que agrada ao Senhor. Absolve-me das faltas que me são ocultas. Convido você, por alguns instantes, feche os seus olhos, curva a sua fronte diante de Deus e diga para Deus: Deus, o Senhor conhece a minha vida. O Senhor sabe com que condição que eu adentrei neste lugar. O Senhor sabe o que eu preciso, mas este momento eu quero externar a minha gratidão, o meu louvor. Por isso, Deus, eu quero pedir perdão pelas minhas falhas, por aquilo que eu tenho desagradado a Ti, tem me separado de Ti, tem me entristecido, tem feito com que eu não usufrua do Teu melhor. Eu quero Te pedir perdão, para que esse tempo de culto eu possa ser alcançado pela Tua graça, compaixão, e eu possa Te louvar, oferecer o meu louvor ao Senhor. Ore alguns instantes, silenciosamente. Pai, nós oramos como o salmista. Tu nos sondas e nos conhece. Sabe o nosso deitar, o nosso levantar. De longe o Senhor conhece os nossos pensamentos. O Senhor sabe o que vai dentro de cada um de nós. A gente pode querer enganar a gente mesmo. A gente pode querer enganar aqueles que estão ao nosso redor. Mas nós não podemos enganar o Senhor. Nós não podemos contrariar a palavra do Senhor, porque Ele é como uma espada de 2 gumes, que divide juntas e medulas, alma e espírito, e todas as coisas estão patentes diante daquele que há de julgar vivos e mortos, aquele a quem deveremos prestar contas. Por isso, Deus, queremos que nesta hora o Senhor venha ao nosso encontro, olhe para nós através da cruz de Cristo, e que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifique de todo pecado. Nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, ouça a oração que cada um faz, a sinceridade e a seriedade com que cada um se apresenta a Ti. Que bom que nós podemos nós mesmos nos apresentar a Ti. Que privilégio o Senhor nos dá. Ouça-nos e responde-nos, perdoa-nos, para que neste culto de louvor nós possamos Te louvar, possa sair louvor de lábios que professam o Teu nome. Aceita o nosso culto, aceita as nossas vidas. Pai, eu quero Te louvar pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui nesta noite, Te louvar por as pessoas que estão nos visitando. Senhor, eu quero abençoá-los com todas as sortes de bênçãos, que cada um, Deus, receba do Senhor a graça, o poder, a força. Ó Deus, e quero lembrar daqueles que não poderão estar conosco. Assista-os com Teu Espírito Santo. Receba o nosso culto, nosso louvor, nossa gratidão, e dá-nos o Teu perdão, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quando nós estamos na casa do Senhor para louvar e para adorar, a alegria ela tem que estar presente no nosso coração. A alegria ela tem que ser algo que brote de nós, que contagie aquele que está ao seu lado, mas que principalmente suba ao trono do Senhor como aroma suave. Essa alegria faz com que o nosso louvor seja um louvor como o Senhor nos pede. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Vamos colocar em pé. Vamos adorar o Senhor. Traga e coloque agora na presença do Senhor o seu melhor. Aquilo que realmente você preparou durante todo esse dia. Aquilo que você orou, aquilo que você pediu, aquilo que você precisa entregar aos pés de Jesus. Ele está aqui para ouvi-lo. Ele está aqui para receber a nossa adoração. Amém?
exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Deus te vieste, a terra que criaste, por amor pobre se fez. Você veio para adorar? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Só a igreja agora, sem instrumentos. Vim para adorar. Vim para prostrar-me, Oh Deus maravilhoso, Jesus. Pai, ouve a tua igreja, Pai. Ouve a tua igreja, Jesus. A igreja quer te adorar, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és digno de louvor, ó Pai. Deus, recebe a nossa adoração, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar. Deixa seu coração se render na presença do Senhor. Prostre-se em espírito agora. Faça uso dessa palavra. Tome essa palavra para si. Adore ao Senhor. Louve, porque aqui é local de louvor. É local de adoração, de prostrar a seus pés, de receber a sua bênção, de falar com o Senhor. Aleluia, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente maravilhoso para mim. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aplauda o Senhor nesse momento. Entregue o seu louvor e a sua adoração. Não tenha medo, não tenha vergonha. Prostre-se aos pés de Jesus. Ele precisa, Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer ouvir o seu clamor nesse momento. Louve ao Senhor, aleluia. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte. Nosso amado
do Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, isto é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. isto é a nossa vida, O motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louve mais uma vez o Senhor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Aleluia, Senhor. Te adoramos e te louvamos, Pai. O Senhor é digno de toda a honra e glória, Pai. Todo louvor que flui do nosso coração, Jesus. Pai, que a cada momento que tivermos a oportunidade de erguermos nossas vozes, nossas mãos, de nos prostrarmos diante de Ti, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome sempre, que seja, ó Deus, para engrandecer o Teu nome aqui, ó Deus, em meio a tantas coisas que têm nos ocorrido, Pai, tantas coisas têm tirado nossa atenção, nossas forças. Oh Deus, mas queremos louvá-lo, ó Pai, com tudo que temos, com o melhor que temos, ó Deus, porque nós Te amamos, Pai. E eu sei que o Teu amor por nós é infinito. Não há nada, não há expressão, não existe ação que possamos ter ou fazer que vá chegar perto daquilo que Tu tens apresentado nas nossas vidas, Pai. Mas ainda assim, ó Deus, queremos dizer: Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Deixa seu coração cantar, ó Pai. Hosana, Hosana, Hosana ao
nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 22, eu quero ler a partir do versículo 6. Apocalipse 22, verso 6. Diz assim o texto: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a se santificar. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Feche os seus olhos. Nós lemos a tua palavra. Senhor, há poder e autoridade na tua palavra. Por isso queremos agora que o Senhor nos dê um coração sensível para compreendê-la. Que o Senhor nos dê unção tanto para falar, como também para ouvir. Que o Senhor nos dê ouvidos atentos, corações abertos, Senhor, sensível. Senhor, esse é o tempo que o Senhor nos proporciona. Que o Senhor possa nos ajudar. Que a tua palavra possa encontrar guarida no nosso coração. Possamos ser sustentados no Senhor e na força do seu poder. Ó Pai, que o Senhor mesmo possa se levantar contra toda incredulidade, contra toda ação que impeça de entender. Ó Deus, em nome de Jesus, que caia por terra e haja rendição, Senhor, à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nos domingos anteriores, ou melhor, nos domingos do mês de outubro, eu trabalhei baseado em Mateus capítulo 3, sobre a missão de João Batista, precursor do nosso Senhor Jesus Cristo. E João foi a voz que clamou no deserto, convidando as pessoas a prepararem seus caminhos, endireitarem as suas veredas para a vinda do Senhor. E João clamava, chamando o povo ao arrependimento. E a causa da sua pregação era porque o reino de Deus estava próximo.
E a proximidade do reino de Deus não é que João estava dizendo que o mundo iria acabar, mas é que tudo aquilo que os profetas anunciaram a respeito de Jesus, agora estava sendo concretizado. Jesus estava chegando. Se a gente continuar lendo os evangelhos de João, quando vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio, era o reino de Deus que estava chegando, era o reino de Deus que estava entre eles, e era o reino de Deus que estava nas pessoas. Esta mensagem de João Batista me parece que é muito oportuna para que eu e você possa refletir na bênção da oportunidade de acertarmos a nossa vida com Jesus. Eu quero dizer para você, não saia daqui sem você consertar a tua vida com Jesus, sem você acertar as contas com o Senhor Jesus. Ele não é um juiz que está presente hoje aqui para te condenar, mas para te salvar, para estender as mãos a você, para trazer perdão, para trazer graça, trazer misericórdia e dar a você a certeza da vida eterna. Amados, a igreja prega a salvação em Cristo Jesus. É a nossa fé. Se você acha estranho isso, você está no lugar errado. Porque o que nós pregamos é a palavra. E a palavra de Deus, ela nos conduz a uma fé de que nós haveremos de receber em Cristo Jesus, ou recebemos em Cristo Jesus, a vida eterna. E nós pregamos a vida eterna. Nós oramos por ela. Nós acreditamos que em breve o Senhor vai voltar para levar a sua igreja. Mas nós precisamos tomar contas, porque pode ser que a gente não veja a volta de Jesus em glória, mas Ele pode vir me buscar individualmente, ou buscar você individualmente, ainda hoje. E imagina o prejuízo se o Senhor vier te buscar, e você não estiver preparado para estar diante de Deus. Amados, outra coisa que eu quero dizer, ninguém de nós tem condições de estar na presença de Deus. Eu e você somos pecadores demais para adentrar a presença de Deus. Então é certo que se depender de nós, daquilo que fazemos, nós seremos condenados. Por isso Deus mandou Jesus, nós cantamos hoje aqui, Ele veio para morrer a nossa morte, para que nós pudéssemos ter vida nele. Se Ele veio, morreu para perdoar e nos dar vida, vida é eterna, por que é que eu vou perder esta oportunidade? Eu preciso abrir o meu coração para Jesus. Eu preciso acertar a minha vida com Jesus. Eu preciso consertar a minha vida com Jesus. Eu preciso declarar com a minha boca que Ele é o Senhor da minha vida e de que Ele é a minha esperança, de que eu estou de olho na glória, porque eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Por isso eu quero que você pense nisso. Hoje é o tempo que Deus dá. Não saia daqui hoje sem você reafirmar a sua fé, dizendo: Jesus, eu estou preparado. Eu gosto de dizer isso. O meu pai, ele morreu e ia fazer 89 anos. E eu lembro dele que às vezes ficava reclamando, às vezes das dificuldades por causa da idade. E aí a gente, quando falava da morte, falava assim: não, eu estou preparado. O dia que o Senhor vier, eu estou preparado. Aquilo trazia paz para a gente. Saber que vai morrer, que o tempo é chegado, mas tranquilo, porque sabe que ele passou por essa vida, mas a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Você tem condições de dizer hoje, se o Senhor quiser vir me buscar hoje, eu estou preparado? Pois é, se você tem condições de fazer isso, glorifica a Deus. Mas se você não tem, não saia daqui hoje, sem tomar uma decisão, sem aproveitar a oportunidade. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te libertar. É um cântico que nós cantamos. Hoje a igreja tem cantado poucos hinos, mas diz: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser tarde demais para você tomar a decisão. Por isso, não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, agora. Essa foi a mensagem de João Batista. Trabalhamos esses 2 domingos. E eu quero linkar aquela expressão de João, a preocupação de João no livro de Apocalipse. Porque a mensagem que João pregou, ela tinha a ideia de apresentar Jesus que estava chegando.
mas ela também conduziu o povo a pensar nesse reino que haveria na consumação de todas as coisas. Por isso, eu não tenho a intenção de fazer aqui, aprofundar, né, no contexto, mas eu gostaria de pensar com vocês um pouco sobre isso. Eu quero trazer para os nossos dias essa mensagem de João. Pouco se fala na igreja sobre arrependimento, até porque está fora de moda falar que você precisa reconhecer-se pecador e pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados. Isso está fora de moda hoje. Está na moda pregar um evangelho que agrada os homens, que amassagia o ego, que deixa as pessoas na zona de conforto, sem preocupar em livrar as pessoas do caminho do inferno. Um evangelho que não te confronta, um evangelho que você acha bonito. Nossa, que beleza! Eu tenho insistido isso. Eu quero que você saia daqui pensando assim, pô, mas que mensagem dura essa? Saia, mas saia apesar dessa mensagem tem poder de transformar a minha vida. É preciso de pensar num evangelho que tem poder de transformar, tem poder de curar, libertar, tem poder para fazer uma obra no nosso coração. Mas hoje tem se pregado um evangelho de que você pode continuar, se você der o dízimo, principalmente, está ótimo, a salvação já está salvo, mas não tem pregado Jesus Cristo como Senhor, aquele que governa a nossa vida, aquele que é soberano para dar a nós a vida eterna. Penso que todos estão acompanhando a guerra em Israel. E eu aqui não quero entrar no mérito da questão, por favor, apenas lembrando do conflito ali, né, naquela região árabe, conflito árabe-israelense. E é possível ver nesses acontecimentos o cumprimento da profecia de Jesus. Fique atento no que eu quero dizer. É possível. Jesus disse o seguinte: por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriaria. O que a gente tem visto nesses confrontos é uma crueldade brutal. Não há mais amor pela vida, há interesses. E, consequentemente, doa quem doer, nós lutamos para ser melhor do que o outro, mas não leva em conta a vida. Mas eu quero que você pense também, esse conflito não é de hoje. Começou lá, Abraão, né? E vem remontando séculos, milênios, e este povo vive em constante conflito. Mas Jesus havia dito isso, a palavra de Deus havia registrado isso. E eu creio que a vinda de Cristo está próxima. E estes movimentos, ou esses acontecimentos, eles revelam que Jesus está próximo, que a vinda de Jesus está próxima. Contudo, eu entendo que todo este conflito é para desestabilizar a sociedade. Preste atenção. Porque é necessário que isso aconteça para que o anticristo se manifeste. A Bíblia fala de que o homem da iniquidade vai vir. E é interessante pensar que o anticristo vai vir com poder político, religioso, econômico. A Bíblia diz que ele vai fazer cair fogo do céu. É um camarada que vai ter respostas para as indagações, vai resolver o conflito econômico, político, religioso. É um cara que vai ser bem ecumênico, vai juntar todo mundo, não precisa se render a Jesus, não precisa se converter a Cristo, não precisa reconhecer-se pecador e aceitar Jesus como Senhor. Basta você ser religioso, ele vai ter esse contorno religioso que vai agradar as pessoas. A sociedade hoje está feliz por uma religião que não lhe exige a rendição, por uma religiosidade que não tem que pagar preço. E o evangelho de Jesus é um evangelho que não nos dá trégua, é isso. Ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. E diz que o evangelho, que o reino é tomado por esforço, e os que se esforçam entram nele. É preciso que a gente pense, a Bíblia ensina que esse anticristo ele vai vir com essa condição
Segundo a Bíblia diz, ele vai reinar por 7 anos, 3 anos e meio, ele vai fazer uma revolução, e vai trazer paz, e vai trazer harmonia, vai trazer acordo, e as pessoas vão adorá-lo como Deus. E os 3 anos e meio, ele vai revelar quem é ele. Mas daí vai ser tarde demais. Eu gostaria de dizer para vocês, eu não creio que aqueles que amam o Senhor Jesus, Ele permitirá que seja enganado. A Bíblia não nos poupa de batalhas, de provações, de tribulações. Mas a Bíblia não abre mão de um Deus que não desiste de nos amar. Um Deus que não abre mão de mim, de você, apesar de mim, apesar de ser pecador, Ele não abre mão, porque Ele deu o seu melhor na cruz, Ele se fez homem, morreu no meu lugar, morreu por mim, pelos meus pecados. Amados, eu quero dizer, a vida eterna em Cristo, ela é oferecida a todos e tem sido oferecida a todos. O inferno é uma questão de opção, vai para o inferno quem quer. Ninguém vai poder ir para o inferno e falar assim, nossa, eu acho que eu errei a porta. E ninguém entra no céu também e já fala, nossa, eu acho que eu errei a entrada aqui. Você tem que decidir, escolher a vida eterna com Deus ou sem Deus, ambas são eternas. Por isso eu gostaria de pensar com você, não estranhe o investimento para ter uma moeda única, governo único, que já está em curso. Isso a gente já começa a ouvir isso com uma certa naturalidade. Não estranhe os horrores das guerras, porque isso faz parte do que Jesus disse que haveria de acontecer. Não estranhe a relativização do pecado. Não estranhe as inversões de valores. Não estranhe a troca, o certo está errado e o errado está certo hoje. A gente tem visto em Brasília, um marginal é solto, liberta, cheio de razões, se devolve, ou se possível, dá para ele tudo que... Mas o cara que, por qualquer outro motivo ou sem motivo, ele é preso, é julgado. Mas isso não tem nada errado do ponto de vista daquilo que é plano de Deus. Eu quero que você pense comigo ainda, não estranhe essas inversões de valores. Não estranhe o caos para o qual a sociedade caminha. Não estranhe a incredulidade, a indiferença. Você pode ver, pode pregar a palavra, pode fazer cair fogo do céu, que as pessoas vão falar, mas isso acontece. Não há mudança, não há interesse de mudar, não há desejo de engajar-se na obra de Deus, de fazer a missão. As pessoas estão contentes com a religiosidade que não exige nada. Eu quero dizer mais ainda. Não tenha pretensão de achar que a nossa sociedade por esforços humanos vai voltar a viver um paraíso aqui na Terra. Não vai. Eu quero olhar para o texto, e não vou aprofundar, quero apenas citar para dar base naquilo que eu acabei de afirmar. E eu quero pensar com vocês o seguinte: a igreja primitiva estava vivendo um tempo de dura perseguição. De dura perseguição. E eles achavam que Jesus viria naquele período, naquela época deles. E essa mensagem do Apocalipse trouxe uma unidade entre eles, fortaleceu a fé e deu forças para eles enfrentarem a tribulação que viviam, a perseguição vivia. Se você tiver com a tua Bíblia aberta, eu quero ler alguns versículos ou reforçar alguns versículos. O verso 7 diz assim:
eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras deste livro. A primeira nota que eu quero fazer é de que na profecia de João, nós vamos encontrar este recado: guarda a palavra de Deus. Contudo, esse guardar, ele não tem nada a ver com ocultar a palavra de Deus para si. Não se trata de ser um depósito de conhecimento, de saberes da palavra. Mas esse guardar tem a ver em fazer de nós alguém que conhece para repartir. Eu só posso repartir daquilo que eu tenho. E o verso 10, dê uma olhadinha. Eu vou tentar ser rápido. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Esse guardar é porque o tempo está próximo, você precisa dela. Para você enfrentar o tempo de tribulação, você precisa estar sustentado na palavra. Por isso, guarda. E veja, não seles esta palavra. A expressão selar tem o sentido de guardar, de reter. Ou seja, não deixe de falar, porque o tempo está próximo. O Senhor vai voltar e você precisa dela para viver. Mas você precisa dela para você testificar a palavra a outras pessoas, aqueles que não conhecem. Esse guardar tem a ver com tomar posse da palavra para você poder compartilhar. Como é que eu vou compartilhar da palavra se eu não sei dela? Amados, o grande problema que nós temos na vida da igreja hoje é que nós somos uma geração que não conhece a palavra. Se você for perguntar da Bíblia para as pessoas não sabem, até porque nós temos um celular hoje. Quando eu preciso, eu procuro ele aqui. Não preciso mais guardar no coração a palavra. Eu não preciso mais me esforçar por conhecer a palavra. E é por isso que eu não tenho para repartir. Veja o verso 11. Ele diz que continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. O que João estava orientando é o seguinte: você precisa guardar a palavra, você precisa compartilhar dela. Mesmo que você vive numa sociedade que o injusto não quer saber de mudar, o imundo não quer saber de mudar. O desafio seu é de ser santo, e santo aqui não é ter aquela auréola, mas ser separado, chamado, escolhido. Você que é santo, procure se santificar. Porque se você guarda a palavra e você procura viver uma vida em santificação, você vai ter força para enfrentar as provações, mas você também será suporte para a vida de outro. Como é que eu vou suportar o outro? Suportar não é tolerar, mas dar o braço, segura aqui, vamos caminhar juntos. Nós precisamos compreender que esse é o tempo que nós precisamos guardar. Nada de, sei lá, compartilhar. Porque veja, nós vamos continuar vivendo esse tempo onde as pessoas vão ter uma indiferença pelas coisas de Deus, vão ignorar a palavra de Deus, vão recusar-se render ao Senhor. E nós precisamos tomar cuidado para que o mal do outro não nos contamine e nos impeça de buscarmos a santidade. O apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, ele diz: não vos conformeis com este mundo. Tem muita gente tomando a forma do mundo para poder não sofrer, para não precisar pagar preço. Eu quero que você pense comigo, o verso 11, ele nos ajuda a compreender a razão da importância desse guardar. E veja, eu quero que você olhe ainda para o verso 12. Ele repete dizendo: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nos diz que o Senhor está por vir, e que todo o esforço que eu e você fizer, seremos recompensados. Nós teremos o privilégio de reinar com Cristo na glória, de alimentar-se da árvore da vida. Ele usa a expressão no verso seguinte, desse privilégio.
E eu quero que você atente para isso. Ele fala de usufruir da árvore da vida, como no sentido de você se tornar, um sentido de filiação. Você vai entrar pelas portas. O verso que nós lemos fala dessa condição que Deus nos dá. Por isso, eu quero que você olhe para o verso 14. Ele fala assim: bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu lembrei aqui do pastor Ailton, que ele usa a expressão do tanque da graça, esse lavar no sangue do Cordeiro, esse lavar as vestes. É preciso que a gente se atire nesse tanque da graça, para que sejamos lavados dos nossos pecados, para que nós tenhamos direito, à árvore da vida, de reinar com o Senhor, de usufruir daquilo que o Senhor tem. O verso 15, ele fala exatamente isso. Olha o verso 15: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Eu quero que você pense neste versículo seguinte: nos diz que aqueles que rejeitam a oferta da graça vão ficar do lado de fora. Eu só posso me livrar do pecado se eu tiver coragem de me render e aceitar a obra da graça. Não há outra forma de adentrar a presença de Deus se não for através de arrependimento, de rendição. E aqueles que rejeitaram a oferta da graça na pessoa de Jesus, não há o que fazer. Não tem nada que você possa fazer. Não seremos salvos por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por mim e por você. É preciso que a gente compreenda isso. Ainda que o mundo pareça estar ladeira abaixo, eu creio que Deus está no controle. Amém? Você pode achar que o mundo está perdido, mas não está. Todos esses acontecimentos e situações já estavam na agenda de Deus. Essas coisas precisavam e precisam acontecer para que o iníquo se manifeste. E eu creio também na palavra de Jesus lá em Mateus 24, que diz: que Ele vai voltar quando o Evangelho for pregado a toda criatura. Ele não fala que as pessoas irão se converter, mas as pessoas irão ouvir. Porque a decisão por Cristo Jesus é pessoal. A decisão, por isso que Jesus diz: quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele virá quando o Evangelho for pregado a todas as pessoas. E esta afirmação também ela pode ser linkada com Mateus 28, que Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Eu quero concluir essa palavra. Eu sei que está calor, e eu quero terminar essa palavra pensando com você o seguinte: esse é o tempo que Deus nos dá. É o tempo de confissão, de arrependimento, e esse tempo ele tem que despertar em nós o desejo de fazer missão. Não é tempo para ficar com medo, porque Jesus disse que haveria de acontecer. Nós aprendemos hoje na escola dominical sobre Jeremias, escrevendo o livro de Lamentações. O choro de Jeremias era por causa dos pecados do povo de Israel. Eles foram indiferentes à voz profética. E por causa de serem indiferentes, eles rejeitaram Deus e eles foram levados para o exílio. E lá eles sofreram, perderam a família, perderam a cidade, perderam os bens, perderam o templo. Eles estavam na Babilônia como escravos.
E quando Jeremias olha para aquela situação, ele chora, porque ele fala, puxa, vocês não precisavam ter chegado a esse ponto. Vocês tiveram a chance de se arrepender. Vocês tiveram a chance de consertar, mas vocês não quiseram ouvir. Uma mensagem muito atual para nós. Não esperar que a desgraça chegue para a gente falar, Deus, quando é que o Senhor vai me estender as mãos? Eu quero concluir olhando para o verso 17, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, e aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. A mensagem da salvação continua sendo oferecida. Enquanto Jesus não vier te buscar, ou enquanto Jesus não voltar, eu e você continuamos tendo a chance, essa voz do Espírito continua dizendo, quem tem sede, venha e beba de graça a água da vida. Essa água, essa fonte é Jesus, beba dela. O convite, ele continua de pé para mim e para você. Todos nós temos tido o privilégio de ouvir e aprender da palavra de Deus. Eu e você podemos guardá-la, usufruir do melhor de Deus e podemos compartilhar dela, mesmo em meio a grandes tribulações, medos, angústias, frustrações. Eis que venho sem demora. O pecado vai continuar reinando e operando. Mas nós somos desafiados a continuar buscando uma vida de santidade nesse mundo de pecado. Eu e você temos a chance, temos a oportunidade. E o tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu não sei o que o Espírito de Deus falou no teu coração. É a palavra de Deus. Mas eu quero dizer para você, não importa a circunstância, esse convite do Espírito dizendo, vem, quem tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça da água da vida, o perdão, aquilo que te traz paz para o coração, a libertação da alma, aquilo que preenche o vazio da alma, é só Jesus. Esta água que sacia a sede está em Jesus. Por isso eu gostaria que você nesta noite tivesse a oportunidade de dizer para Jesus, Jesus, eu reconheço o quanto sou pecador, o quanto sou rebelde, indiferente. Eu sei da minha resistência em concordar com a tua palavra. Diga para Jesus, o tempo tem passado, eu tenho ignorado a oportunidade que o Senhor dá. Mas eu quero te pedir perdão nesta noite, eu quero declarar que Tu és o meu Senhor. Eu quero declarar que Jesus Cristo é o único Senhor e que Ele pode me perdoar, me restaurar, me curar e me dar vida nova, vida eterna. Eu quero convidar você a fazer esta oração. Tenha esse tempo na presença de Deus. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por este momento, por esta oportunidade que o Senhor dá. Que bom, Senhor, a gente pode sair daqui com a certeza de que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Podemos acertar a nossa vida com o Senhor e podemos sair daqui com um propósito de abrir mão do pecado para viver uma vida, ó Deus, neste mundo vil, sair daqui com um propósito de buscar uma vida de santidade. Queremos Te servir, queremos guardar a Tua palavra no coração, queremos ser instrumento de salvação para ajudar pessoas, desviar pessoas do caminho do inferno. Queremos conduzi-las para o caminho da eternidade, queremos levá-las a Ti, por isso usa as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. O Senhor sabe o que cada um está orou neste momento. Ó Deus, confirma com eles.
Senhor, confirma com eles, faça uma aliança com eles. Senhor, venha fazer morada no coração deles, venha transformar, venha trazer paz, venha trazer perdão, restauração, venha trazer cura em nome de Jesus. E que haja paz, que haja paz. Eu abençoo, eu ministro sobre cada um a tua presença em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar o nosso culto. Coloca a tua semana diante do Senhor, os desafios da semana. Durante essa semana, orem pelas famílias da igreja, ore pela nossa nação, pelas autoridades da nossa nação, ora por aquele povo que está em guerra, para que Deus tenha misericórdia, para que haja a intervenção de Deus ali. Saia daqui com o propósito de ser útil, de ser bênção na vida de alguém. Saia daqui com um propósito. Aquilo que a palavra de Deus falou no teu coração, guarde. Ponha em prática em nome de Jesus. Abençoa a tua semana de trabalho. Abençoa a tua família, a saúde física, emocional, espiritual. A gente tem tido muitos problemas de saúde. Peça para Deus ministrar a cura. Peça para Deus visitar cada família, que os cuidados de Deus possam estar sobre as famílias. Muito obrigado mais uma vez, Deus, por esse tempo, por cada ato deste culto, pelas pessoas que estiveram envolvidas neste culto. Senhor, muito obrigado pelas pessoas que o Senhor trouxe aqui hoje, como elas são importantes. Eu quero abençoá-las e quero ministrar o teu melhor sobre a vida de cada uma delas. Elas são muito importantes nessa obra. Senhor, faça uma obra completa no coração de cada um, na família de cada um aqui representado. Eu quero te louvar pela vida destes amados que nos visitaram. Senhor, que o teu melhor esteja sobre eles, que eles sejam abençoados, possam voltar para casa com a certeza desse Deus que não desiste de amar, que não abre mão de cada um deles. Dá-nos uma semana de vitória, Deus, dá-nos uma semana de bênçãos. Senhor, nos leva em paz, que a tua presença possa voltar conosco para casa. E que lá em casa, essa presença possa fazer uma diferença, gerando alegria, gerando perdão, gerando comunhão, gerando restauração no seio da família. Nos leva com esta fé, com esta certeza. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, que é o Senhor da vida, o Senhor da igreja. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus nosso Pai, e a sublime comunhão do Espírito Santo esteja conosco, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.